Órgãos genitais femininos. Os órgãos genitais femininos eles são predominantemente internos no interior da pelve, portanto, compõem-se pela vagina, útero, as tubas uterinas, os ovários, enquanto no períneo nós teremos como órgão feminino externo a vulva. A vulva, como aqui demonstrada, ela apresenta alguns elementos anatômicos. Nós temos o monte do púbis, aqui situado, os lábios maiores e menores, aqui os lábios maiores, aqui os lábios menores, os quais estarão então definindo, circundando o chamado vestíbulo da vagina. O vestíbulo da vagina, que contidos pelos lábios menores, terão na sua extremidade superior o clitóris. Encontraremos ainda aqui os bulbos do vestíbulo e as glândulas vestibulares com suas aberturas aqui. Se nós olharmos um plano mais profundo da vulva, nós novamente iremos então nos defrontar com o diafragma urogenital. Diafragma urogenital, definido entre os dois ramos isquiopubianos, delimitados inferiormente pelos músculos transversos superficiais e apresentando outros dois conjuntos de músculos, que são os músculos bulbo-esponjosos e os isquio-cavernosos. Na vulva, nós iremos encontrar estas estruturas que são os bulbos do vestíbulo. Reparem que os bulbos do vestíbulo se situam superficial à membrana superficial do diafragma urogenital, o qual é então perfurado pelo canal vaginal e pela uretra. Assim como o clitóris, os bulbos do vestíbulo também são formados por tecidos eréteos. Observa-se aqui ainda a chamada glândula vestibular ou glândula de Bartholin. Então, o vestíbulo vaginal, situado entre os lábios menores, irá apresentar o ósseo externo da uretra, o ósseo vaginal, as glândulas vestibulares maiores, algumas glândulas vestibulares menores, o clitóris e os bulbos do vestíbulo. Se nós olharmos do ponto de vista de estruturas musculares, veremos então aqui que os bulbos do vestíbulo são envoltos pelos músculos bulbo-esponjosos, enquanto a raiz do clitóris é também envolta pelos músculos isquiocavernosos nessa porção mais anterior. A vagina é um tubo músculo membranoso em torno de 7 a 9 centímetros, tendo por função ser o órgão de cópula e o canal de parto. Aqui então temos a vagina. Ela se estende do colo do útero até o vestíbulo vaginal e é uma cavidade virtual, ou seja, os seus planos estão colabados, com exceção da parte mais superior, onde teremos na cúpula vaginal a presença do colo uterino. Nesse outro posicionamento, vemos então a vagina abrindo-se inferiormente no vestíbulo da vagina e superiormente em relação íntima com o colo uterino no interior de sua cúpula. Ela atravessa o diafragma urogenital e apresenta um ângulo reto em relação ao útero. Vemos aqui então a vagina. É importante notar a relação íntima entre a parede anterior da vagina com a parede posterior da bexiga e a parede posterior da vagina com a parede anterior do reto. É importante, uma vez que clinicamente é de bastante relevância a alta frequência do chamado colapso das paredes vaginais em consequência do adelgaçamento promovido por uma história obstétrica mais ou numerosa ou com partos mal conduzidos que possam levar a um enfraquecimento da parede anterior ou posterior da vagina, havendo então a protusão da parede posterior da bexiga, nós chamamos de cistocele, ou da protusão da parede anterior do reto, que nós denominamos como retocele. Na cúpula vaginal, nós teremos então esse espaço
que circunda o colo uterino, que nós denominamos como fórnice da vagina. Nós notamos ainda aqui nessa outra imagem o músculo levantador do ânus, os músculos esfíncteres externos, o reto, a bexiga e a vagina. Observem a presença do fundo de saco peritoneal. Então temos o fundo de saco posterior ou reto uterino ou anterior ou vésico uterino. A vagina apresenta seu suprimento arterial oriundo de ramos vaginais das artérias uterinas, pudenda interna e retal média, portanto, ramos da artéria ilíaca interna. A drenagem venosa irá para as veias ilíacas internas. E quanto à drenagem linfática, é importante notar que, enquanto a principal drenagem da porção superior e média da vagina se dará para os linfonodos ilíacos, a drenagem venosa inferior, portanto, do vestíbulo da vagina, sendo situada no períneo, irá se dar para os linfonodos inguinais. A inervação pelo plexo hipogástrico inferior, além de nervos esplâncnicos. O útero é um órgão muscular pélvico de cerca de 6 por 8 centímetros, com função reprodutora. Vemos aqui, então, o útero em seu posicionamento em relação ao peritônio, num corte mediano, a relação do útero com a bexiga e com o reto. O útero apresenta como divisão o corpo, que tem o fundo e os cornos, o istmo e o colo. Olhando nesta outra imagem, veremos então aqui o útero com o fundo, o corpo, os cornos onde irão chegar as trompas, as tubas uterinas, o istmo e o colo, observando-se aqui a cúpula vaginal e o fórnice cercando o colo uterino no interior da cúpula vaginal. O útero apresenta camadas, que são o perimétrio, o miométrio e o endométrio. O perimétrio é uma estrutura mais externa, composta pelo serosa, no caso o peritônio, e algum tecido conjuntivo. Observamos aqui então nessa imagem o perimétrio, que é essa estrutura brilhante que corresponde, na verdade, ao peritônio que irá recobrir o corpo e fundo do útero, associado a algum tecido conjuntivo. A camada mais espessa do útero é o miométrio, uma camada de musculatura lisa, bastante espessa, e finalmente teremos, na sua parte mais interna, o epitélio interno do útero, descrito como endométrio. É uma mucosa a qual irá apresentar uma alteração de acordo com o momento do ciclo menstrual, uma vez que, em consequência do ciclo menstrual, o endométrio irá se proliferar, se preparando para uma eventual nidação de um óvulo fecundado, o qual, não ocorrendo, a fecundação não ocorrendo, não haverá então a sustentação hormonal vindo a descamar na forma de menstruação. Então, as camadas do útero são o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Outros elementos importantes do útero dizem respeito aos seus ligamentos. O principal ligamento do útero é o chamado ligamento largo. O ligamento largo, ele fixa o útero à parede lateral da pelve. Uma boa imagem do ligamento largo podemos ver aqui, correspondendo a esta área formada por folhetos peritoneais que irão auxiliar a fixação do útero à parede lateral da pelve. No ligamento largo, nós teremos então a fixação os dois folhetos que irão envolver a tuba uterina, um tecido conjuntivo descrito como paramétrio, e no ligamento largo nós teremos, além da própria fixação da tuba uterina, a fixação do ovário, pelo chamado mesoovário. Então nós temos aqui então no ligamento largo a tuba uterina com
o seu meso, denominado como mesosalpins. Temos aqui então o ovário também fixado como pelo ligamento suspensor e próprio, também fixado ao ligamento largo. É importante notar que, ao contrário do útero e de outros elementos intraperitoneais, os ovários não são recobertos por folheto peritoneal. Além do ligamento largo, nós teremos outros ligamentos importantes que auxiliam a fixar o útero em sua posição anatômica, que são o ligamento redondo, o ligamento cervical e o ligamento útero-sacro. O ligamento redondo é esta estrutura aqui demonstrada, que irá fixar-se desde os cornos uterinos até caminhar em direção à parede anterior do abdômen, penetrando nesta através do anel inguinal profundo, sendo o ligamento redondo o conteúdo do canal inguinal da mulher. Além do ligamento redondo, mais outros ligamentos auxiliam a fixação do útero, como os chamados ligamentos útero-sacros, como vemos aqui, como o seu nome diz, que vai se fixar desde a parte inferior do útero até o osso sacro. E, finalmente, teremos o ligamento cervical, conforme apresentado nesta imagem, fixando a estrutura do istmo do útero através de um tecido conjuntivo espesso às paredes laterais da pelve. Então, os 4 ligamentos uterinos serão o ligamento largo, os ligamentos redondo, útero-sacro e os ligamentos cervicais aqui demonstrados. Além do útero, além dos ligamentos, os elementos anatômicos relevantes são o suprimento arterial do útero, que ocorre através das artérias uterinas, ramos da artéria ilíaca interna. A drenagem venosa se dará também para as veias ilíacas internas. A drenagem linfática se dará para os linfonodos ilíacos internos e externos. Em relação às tubas uterinas, elas sairão dos cornos uterinos, como aqui demonstrados, e apresentam alguns segmentos, descritos como infundíbulo, ampola, istmo e a porção intramural. Infundíbulo é a parte mais distal em relação ao útero, mais distante do útero, onde nós teremos a abertura das tubas uterinas com a presença dessas fímbrias. O objetivo da existência dessas fímbrias é facilitar na captação dos óvulos liberados pelo ovário. Uma vez captados esses óvulos, então serão mobilizados para o interior da tuba auditiva, caminhando para a ampola, onde ocorre a fertilização, até o istmo, onde teremos a penetração nos cornos uterinos, e aí finalmente a porção intrauterina das tubas auditivas. As tubas auditivas, elas se fixam ao ligamento largo do útero pelo chamado mesosalpins, como aqui demonstrado. Isso aqui é um folheto peritoneal com 2 camadas de folheto, denominado como mesosalpins, fixos, portanto, ao ligamento largo do útero. O outro elemento importante do sistema genital reprodutor feminino são os ovários. Os ovários são 2 glândulas ovais de cerca de 3 centímetros, também fixadas posteriormente ao ligamento largo, através de 2 ligamentos, denominados como ligamento suspensor e o ligamento próprio do ovário. Vemos aqui, então, o ligamento suspensor, o ligamento próprio do ovário, mais elementos que irão se fixar, então, ao ligamento largo do útero. O ovário tem as funções de produção de óvulos e produção dos hormônios sexuais femininos. Conforme já mencionado, a superfície do ovário não é recoberta por peritônio. E é exatamente por isso que pode haver, então,
a liberação do óvulo, o qual será posteriormente captado pelo infundíbulo das tubas uterinas. A irrigação arterial do ovário se dá diretamente por ramos da aorta, descrito como artérias ovarianas, uma a cada lado. Da mesma forma, a drenagem venosa será no sentido ascendente, em direção à veia cava inferior do lado direito e da veia renal esquerda. A drenagem linfática se dará em direção aos linfonodos aórticos.